Bom, estamos com mais um vídeo da página Miséria da Democracia. A ideia é que esse vídeo seja o primeiro de uma série de vídeos que vão abordar as campanhas, as eleições agora de 2020, né, as eleições municipais. Vou começar pelo estado do Amazonas, vou tratar de capitais, então vou falar sobre Manaus. Escolhi Manaus porque é onde eu moro, né? Vou começar por Manaus. A ideia é que a próxima seja São Paulo, enfim. Para falar sobre os candidatos, evidentemente eu conseguiria falar de todos, vou priorizar aqueles que estão liderando as pesquisas de intenção de voto. No caso de Manaus, os candidatos são Amazonino Mendes, Davi Almeida, Ricardo Nicolau e José Ricardo. Talvez alguém encontre outra pesquisa com os candidatos figurando entre os 4 primeiros, mas estou me restringindo à pesquisa Ibope. Tá? Vou falar de aspectos específicos das propostas desses candidatos, mas que tenham alguma relevância nacional, para o vídeo ficar atraente para quem é de outro estado do Brasil. Tá? Ok. Vamos começar pelo Amazonino Mendes. O Amazonino Mendes é aquele que eu vou falar de forma isolada, porque ele seria aquele representante, digamos, da velha política. Ele já passou pelo governo do estado do Amazonas em 2 oportunidades, em uma delas ficou 8 anos como governador, já passou 3 vezes pela prefeitura de Manaus, enfim. E a crítica que eu tenho que fazer, é claro, analisei propostas de alguns candidatos, não vou fazer aqui uma defesa, não é propaganda eleitoral de um candidato específico, mas qualquer pessoa que se defronte com as propostas desses candidatos vai se identificar com as propostas de um candidato ou de outro e vai rejeitar as propostas de um ou de outro. Enfim, então eu vou apresentar pontos das propostas dos candidatos e aí cada um que assiste o vídeo tira a sua própria conclusão. Amazonino Mendes, a crítica que eu vou fazer, ponto que eu quero apresentar, que tem relevância nacional, como eu falei anteriormente, diz respeito ao saneamento básico. Por que eu trouxe esse ponto? Recentemente, essa questão adquiriu uma relevância nacional, uma votação no Senado, em que foi para frente uma votação que diz respeito à privatização da água, envolvendo o irmão do Ciro Gomes, teve toda uma polêmica, enfim. Né? Muitas pessoas defendem, como parte da ideologia neoliberal, que a privatização dos serviços tem como consequência necessariamente a melhoria da qualidade dos serviços, o barateamento dos serviços, e, enfim. O caso específico de Manaus mostra que não é bem por aí. Então, justamente, numa gestão do Amazonino Mendes, o saneamento básico em Manaus foi privatizado já há quase 20 anos, e hoje apenas 12%, algo em torno de 12% da população tem acesso à água tratada, esgoto, enfim, né? Saneamento básico. Ou seja, ganhou com isso a empresa, que participou desse processo de privatização, e perdeu com isso a população. Quase 90% da população de Manaus não tem acesso a tratado. Então tá. Eu queria tratar especificamente sobre Amazonino Mendes. Os outros candidatos, Davi Almeida, Ricardo Nicolau, entre outros candidatos que figuram aí com alguma chance de ir para o segundo turno, defendem a ideia das escolas cívico-militares. Né? Vou falar sobre educação, escolhi educação, para escolher saúde, enfim, escolhi educação, porque eu sou da educação, sou professor há 15 anos. O assunto que eu peguei, que tem relevância nacional, diz respeito às escolas cívico-militares. Lembrando, o governo federal, esse governo federal que nós temos hoje, né, inicialmente propôs que fosse construído um colégio militar, um colégio do Exército, né, colégio militar em cada uma das capitais do país. Essa proposta foi abandonada e ganhou corpo, então, a proposta de desenvolvimento das escolas cívico-militares. Já existiam, muitos estados do Brasil já tinham, mas a ideia é caminhar nesse sentido. E os candidatos Davi Almeida e Ricardo Nicolau têm como proposta aderir, né, essa proposta do governo federal, das escolas cívico-militares. Por que essa proposta agrada muitas pessoas? Muitas pessoas têm a ideia de que as escolas cívico-militares vão melhorar a disciplina dos seus filhos, melhorar a disciplina dos alunos das escolas públicas. Né? Então, normalmente é compartilhado pelas redes sociais, Facebook, WhatsApp, aquelas fotos ou vídeos de alunos tendo certos comportamentos nas escolas públicas, estaduais ou municipais, como dança funk, quebrar instalações de escolas, bater em professores, enfim, atos de indisciplina. Ao lado disso, coloco fotos de escolas cívico-militares, os alunos em forma, marchando, prestando continência, e chegam à conclusão de que, olha, as escolas cívico-militares são melhores, porque elas reforçam a disciplina.
Eu vou tentar mostrar que não é bem assim. Eu tenho como referência para tratar do assunto um artigo do Erasto Fortes Mendonça, Escolas Cívico-Militares, Cidadãos ou Soldadinhos de Chumbo, publicado na revista Retratos da Escola. O autor é doutor em educação, então eu trouxe um especialista aqui para debater esse assunto, né? O que o autor coloca é o seguinte: na verdade, existem vários mecanismos através dos quais as escolas cívico-militares, na verdade, não atendem a toda a população, nem a maioria da população. Na verdade, as escolas cívico-militares são excludentes. Então, vamos analisar alguns desses mecanismos de exclusão, que são mecanismos, evidentemente, ilegais, né? Porque, só lembrando, como eu falei, não vou falar das escolas do Exército, vou falar das escolas cívico-militares. Essas escolas são da Secretaria Estadual de Educação, são escolas públicas, né? Então, deveriam ser gratuitas, laicas, estendidas a todos, de acesso livre a todos. Muito bem. Mas, entretanto, o autor identifica como ilegalidades, vamos lá. Editais abertos pela PM, porque essas escolas, embora sejam da Secretaria de Educação, são administrados pela Polícia Militar. Editais abertos pela PM, de fato, reservam 50% das vagas para filhos de militares. Então, primeira ilegalidade, reservar vagas para filhos de militares. Ilegal. E exige a cobrança de R$ 95 para a participação do teste classificatório. Teste classificatório, ou seja, não entra qualquer um. Então, aquele aluno com mais dificuldade, que vem de uma família carente, que os pais têm que trabalhar várias horas por dia, e com isso tem dificuldade de acompanhar a vida escolar do filho, sentar com o filho, fazer a lição, ensinar, enfim, disciplinar o filho, enfim. Esses alunos, essas crianças, esses adolescentes vão ficar excluídos, porque vai chegar no começo do ano lá, tem vagas que são reservadas para militares, tem teste classificatório que ele não passa, ou vai competir numa condição de desigualdade em relação a aqueles alunos de famílias mais abastadas, que muitas vezes o pai não tem tempo para ficar com o filho, consegue pagar um professor particular, enfim, vários fatores, né? E além disso, além da reserva de vagas, além desse teste classificatório, em caso de aprovação, ainda há um pagamento de R$ 90, esse é um caso que o autor coloca aqui, vou deixar a referência, R$ 90 para um kit do aluno e R$ 360 para a Associação de Pais e Mestres. Além disso, foram aprovadas cobranças de uniforme ao custo de R$ 700 por aluno. Na verdade, no estado do Amazonas, eu citei esse exemplo aqui que o autor traz, que foi identificado no governo do estado do Paraná, escolas cívico-militares no estado do Paraná, mas aqui, quem é do Amazonas e me vê falar sobre isso, sabe muito bem que no estado do Amazonas também aconteceu esse problema, né? Então, aqui tem escolas cívico-militares que chegam a cobrar R$ 1.000, né, para a compra dos uniformes. E aqui no estado do Amazonas tem uma reportagem do jornal A Crítica, para quem não conhece, um grande jornal aqui da região. O título da reportagem é, vejam bem, pais de alunos de colégio da PM protestam a favor de cobrança de taxas na escola. Por que esses pais são favoráveis à cobrança dessas taxas na escola? Porque, segundo eles, eles querem garantir, na reportagem tem fotos dos pais segurando faixas, enfim, pela qualidade da educação. O que eles não dizem, o que essas faixas não dizem, é que eles estão lutando pela qualidade da educação dos seus próprios filhos, não de todos os alunos da rede pública. Porque esses pais se aproveitam que é uma escola pública, gratuita, não tem mensalidade, não colocam seus filhos em escolas particulares, privadas que chegam a ter R$ 1.000 ou mais de mensalidade, não colocam seus filhos, conseguem uma vaga nessas escolas da Polícia Militar, colocam seus filhos sem pagar mensalidade, têm condição de fazer essa compra desses uniformes, têm condição de pagar R$ 40 por mês da APM, né? E quando falta um professor, por exemplo, os filhos deles não ficam sem aula, porque a escola consegue pagar um professor substituto. Dessa forma, as escolas cívico-militares são excludentes, são ilhas de boa educação. Por quê? São para aqueles pais que conseguem pagar essas taxas, uniformes, enfim, né? Então, esse modelo não consegue ser estendido para todas as escolas do Estado. Eu, por exemplo, eu sou professor há 15 anos, dei aula 9 anos na escola do Estado, não no Estado do Amazonas. O uniforme lá custava em torno de R$ 10, R$ 12, uma camiseta simples para a identificação dos alunos. E se os pais chegassem na secretaria e alegassem que não tinha condições de pagar pela camiseta, não era obrigado a comprar. A escola, para esses pais que declaravam não ter condições, fornecia esse uniforme. É um caso bem diferente das escolas cívico-militares. Ou seja, se as escolas cívico-militares fossem colocadas, de fato,
em regiões difíceis, em regiões com altos índices de violência, com pessoas de baixa renda, com pessoas que vivem na pobreza ou na extrema pobreza, que os pais trabalham muitas horas fora, têm dificuldade de ajudar os filhos. Esse público mais carente, que tem mais dificuldade em aprender, se esse público realmente fosse atendido pelas escolas cívico-militares, as notas dessas escolas não seriam tão altas assim. Não conseguiriam atingir índices tão altos assim. Dificilmente conseguiriam. Por que conseguem bons índices educacionais? Porque são escolas excludentes. Esse é um modelo excludente de educação. Formas escusas de garantia de vagas e só permanecem nessas escolas quem consegue comprar o uniforme e pagar essas mensalidades da APM. Então, dessa forma, famílias que têm uma certa condição financeira, não pagam mensalidades, pagam essas taxas, têm condição de ajudar seus filhos, pagar professores particulares, enfim, conseguem manter seus filhos nessas escolas que vão alcançar os índices. Então, as escolas cívico-militares só conseguem alcançar esses índices porque são excludentes, trabalham com um certo público, um público selecionado, num modelo que não consegue ser estendido a todos. Quem defende essa proposta? Davi Almeida, Ricardo Nicolau. Para que as escolas cívico-militares efetivamente melhorassem a qualidade da educação, teria que ser outro modelo. Teria que ser esse modelo não consegue ser estendido para toda a população. Assim como no caso do Amazonino Mendes, políticas públicas que são feitas para privilegiar uma minoria, e uma minoria abastada, uma minoria que consegue pagar pelo serviço. Aqueles que não conseguem pagar são excluídos daquele serviço. Essa é a crítica que eu queria fazer. O caso do José Ricardo tem tanto uma crítica às escolas cívico-militares, como tem uma crítica à questão da privatização do saneamento, ter proposta de rever os contratos que foram feitos, enfim. É possível que outros candidatos também apresentem propostas diferenciadas, propostas de crítica. Eu gostaria de, então, enfatizar esses pontos. Amazonino Mendes, Davi Almeida, Ricardo Nicolau defendem políticas públicas que favorecem uma minoria abastada. Outros candidatos podem apresentar propostas interessantes. Eu tratei desses quatro porque são os quatro que apareceram em primeiro na pesquisa Ibope. Alguém fala, por que não foi o tal candidato? Porque não apareceu com chances reais de ir para o segundo turno. Né? Então, esses eram os aspectos que eu gostaria de tratar aqui. Qual seria uma forma de atingir mais pessoas através da educação? O candidato José Ricardo, por exemplo, aprovou uma proposta quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, limitando o número de alunos na sala de aula. Essa é uma proposta que consegue ser estendida a todos os alunos. Né? Então, todo professor, eu sou professor, sei disso, tem esse sonho de trabalhar numa sala com poucos alunos, não uma sala com 40, 50 alunos. Assim como todos os pais e mães, gostariam que seus filhos recebessem educação de qualidade, tivessem um professor com poucos alunos e não uma sala com muitos alunos difícil de se trabalhar. Esse é um tipo de proposta que pode ser estendida para atender a todos. Pode ter uma dificuldade, outra para ser concretizada, mas é uma proposta viável. Então, vamos defender candidatos que apresentem propostas viáveis, possivelmente concretizadas. Tá? Vou parar por aqui. Próximo vídeo vou tratar de candidatos de outro estado, provavelmente São Paulo. Críticas, elogios, falei de um candidato, não falei de outro, fiz críticas de um, só fiz elogios a outros. Como eu falei, cada um lendo as propostas vai se identificar mais com um, vai se identificar mais com outros. Talvez você que esteja vendo esse vídeo se identifique com um político que privilegia a minoria. Talvez você seja um desses pais que estavam em cartaz, dizendo eu quero que meu filho tenha educação de qualidade. O meu filho, os outros eu não me importo. Cada um tem a sua proposta, a sua visão de mundo. Tá? Eu tenho a minha, você tem a sua. Deixa seu comentário, sua crítica aí no vídeo. É isso, até o próximo vídeo.